e que vão beneficiar o mundo inteiro. Então nós não temos nada contra. Uma coisa que eu ficava muito impressionada na minha cidade era com relação a pessoas, como você está falando, que você vê que são pessoas que têm sabedoria, pessoas estudadas, juízes, advogados, e que você conversava com eles, eram pessoas tão inteligentes, mas, no entanto, viviam uma vida totalmente errada, fazendo coisas assim que ia contra a palavra de Deus. E eu falava assim, gente, mas como uma pessoa tão inteligente se dá assim, sabe, o descaso de não acreditar em Deus ou tá fazendo as coisas e falando que era de Deus, tipo assim, mexer com coisas de macumba, de feitiçaria mesmo, coisa pesada. E eu não entendia aquilo. Porque na realidade, Marta, o que acontece é o seguinte, nós, todo ser humano, nós temos um vazio, nós temos uma necessidade de Deus, a nossa alma grita por Deus, grita pelo sobrenatural. E infelizmente, muitas pessoas se apegam nessa busca pelo sobrenatural, nessa busca pela verdade, que é Jesus, encontram outras pessoas que pregam coisas e doutrinas erradas. E aí vão. Porque, por isso é que fala aqui, o fato de você ter uma sabedoria humana, de você ter estudado muito, não te dá garantia que você vai realmente conhecer a Deus. Porque a sabedoria de Deus, nós vamos ver agora, que é algo diferente. Agora, tem casos também, como o de um dos astronautas que foi na Lua, e quando ele chega na Lua, e ele olha e ele vê a Terra, o planeta Terra, ele se converteu quando ele voltou. E tem muitos cientistas que começam a estudar uma série de coisas, e aí eles começam a descobrir que a Bíblia tem a razão, e acabam se convertendo. Então, por exemplo, existem físicos, e agora eles já provaram, lembra o milagre que Deus fez quando Josué vai lutar contra os 5 reis lá no Vale de Gibeão e parou o sol, e ele orou, e parou o sol, e parou a lua? E hoje eles estudando, na história do universo, falta um dia. Então eles descobrem que esse dia já estava na Bíblia escrito. Foi o dia que Deus permitiu que o sol ficasse lá e a lua. Então falta um dia na história da humanidade. Depois começaram a estudar e viram que realmente houve um vento tão forte, a palavra de Deus nos diz isso, no milagre lá na travessia do Mar Vermelho, em que o mar se abriu. E aí, alguns cientistas, por estarem estudando, por terem uma sabedoria humana, mas até por uma questão de curiosidade, quando começam a estudar a Bíblia e dão lugar, o Espírito Santo trabalha no coração, e se convertem e chegam ao conhecimento da verdade através de Deus. Bonito isso, né? Também que estuda tanto a palavra para provar que é ao contrário, que não houve a mão de Deus. Essa passagem que você está falando, sobre quando o Mar Vermelho se abriu, outro dia eu estava assistindo televisão, eu fiquei impressionada. Eles provando por A mais B que aquilo foi um fenômeno da natureza e que Deus não teve nada a ver com aquilo. Eu falei, gente, como que a pessoa consegue acreditar nisso? Mas quem controla a natureza? Mas né? Eles acham que a sabedoria deles é maior do que a de Deus, que Deus não existe, que essas coisas não... Mas daqui a alguns anos, daqui a um tempo, porque sempre é assim, eles descobrem que a teoria deles falha em algum ponto, mas a palavra de Deus é perfeita como um todo. Porque já se passaram 2000 anos e a palavra de Deus está aí. Se a gente não tiver a palavra de Deus e você ouvir essas coisas, você acredita naquilo que Ele está falando. Então, por isso que nós temos que estudar mesmo a palavra de Deus para saber naquilo que nós acreditamos, né? Nós, como cristãos, nós temos que ter raízes. Nossa raiz tem que estar profunda, porque senão qualquer ventinho nos leva embora. Eu penso que tudo isso que eles estão tentando explicar na televisão, através da ciência, tudo isso é verdade, tem fundamento. Mas que o fundamento inicial é que Deus permitiu isso, é Deus que está no mundo.
Por que nunca mais houve um vento desse e que abriu? Por que o vento abriu só em favor do povo de Israel? Que não eram poucos, eram milhares. Né? Que estava lá sendo escravo no Egito. E depois, quando os outros egípcios entraram, o vento voltou. Se não é a mão de Deus, se não é o controle de Deus. Não tem lógica. A ciência só serve para provar que a palavra de Deus está Que a palavra de Deus existe. Porque para Deus fazer esse milagre, ele teve que mexer na natureza. Então é claro que aconteceu alguma coisa na natureza. Então ele traz uma explicação dessa, de que aconteceu alguma coisa, na natureza. Realmente aconteceu, porque o Deus fez o milagre na natureza. Para Deus fazer um milagre para mim ser curado de alguma coisa, o milagre de Deus vai ser aonde? No corpo humano. Então alguma coisa vai acontecer no meu corpo humano para Deus fazer o milagre. Então deve ter gastado muito dinheiro para chegar a uma conclusão idiota. Eu digo isso. Não, eu vou provando que realmente aconteceu. Que aconteceu. Ele não pode negar que aconteceu. O povo de Deus passar. E aí logo em seguida o mar fecha e eles ficam lá. Eu falo, gente, olha. Não tem lógica. Por que você entende que esses astronautas que vão à Lua, né, depois eles se convertem? No seu entendimento, por que isso acontece? Olha, Muniz, eu acredito o seguinte: quando você começa a estudar, eu acredito que eles devam ir para a Bíblia depois. Que o Espírito Santo começa a trabalhar no coração deles, porque você imagina você estar na Lua e você ter a possibilidade de ver alguns planetas e de ver a Terra. Só pode ser Deus, na cabeça deles. Tudo é tão perfeito. Nenhum sistema, nada poderia ser tão perfeito, tão criativo, tão maravilhoso, tão único para fazer isso. Peraí, se tudo isso existe, Deus só pode existir. E necessariamente, é uma questão de lógica, né? E necessariamente nós não precisamos ir à Lua para ver isso. Nós estávamos assistindo um CD chamado Planeta Terra. E lá a gente vê tudo que Deus criou assim, numa perfeição incrível. Então, necessariamente a gente não precisa ser um astronauta, um piloto, para estar lá em cima para ver. É só comprar esse CD, que é uma coisa impressionante. Todo ser humano tinha que ver esse CD. Então, é perfeito. Você quer ver um exemplo ótimo disso? O cérebro humano. Gente, nós não usamos nem 10% da nossa capacidade. Não existe nenhum computador, nenhuma máquina no mundo parecida, mas nem de longe com isso. Quem fez o cérebro humano? É ou não é? Não tem como o homem querer competir com Deus. Porque a criatura é o vaso querendo competir com o maneiro. Não tem como. Foi Deus que nos fez. Amém? Amém. Sabedoria humana. É a sabedoria divina. Meu horário está passando. Promover a grandeza do reino de Deus. Conhecer e entender a Bíblia e o reino de Deus. É extremamente necessário para quê? Para todos os cristãos. Inclusive para o uso correto dos dons espirituais. Então volto naquele ponto que eu já expliquei. Nós precisamos da sabedoria de Deus, que vai fazer o quê? Toda a diferença na nossa vida, em todas as áreas, espirituais, financeiras, emocionais, todas. Quando nós conseguimos ter sabedoria de Deus, nós vamos conseguir ser bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida. Amém? Lidar melhor com os problemas. Eu vou ter que correr um pouquinho agora por causa do horário, irmãos. A palavra da sabedoria. Tá? A sabedoria satânica, ela é o quê? Limitada. Por quê? Porque o diabo é uma criatura. E glória a Deus por isso, irmãos. Ele não é onisciente. O diabo não sabe aquilo que nós pensamos. Amém? Então ele é limitado. Ele tem um determinado poder, mais força do que poder, mas ele é limitado. Cuidado, nem toda manifestação sobrenatural vem de Deus. Tá? Infelizmente. Então, curas, determinadas coisas.